0,000 segundos. A Rússia simplesmente não está aprendendo a lição. Mais uma vez, Putin ordenou que suas tropas marchassem 0,055 segundos para Sloviansk. Aquele assentamento é um inferno. Uma zona da morte. É para onde os soldados russos vão para morrer. 0 para 1313 segundos enquanto seu líder ordena que eles esmaguem seus corpos contra uma cidade que nunca dorme. E aconteceu de novo. A Ucrânia armou a armadilha. A Rússia pensou que havia rompido a linha de frente de Sloviansk, 0 para 2424 segundos apenas para que a armadilha se fechasse. A Ucrânia fez com que cada soldado russo que recebeu ordens para avançar 0 para 3030 segundos direto para o inferno. O desastre russo em Sloviansk começou com mais um ataque. De 1º de agosto 0 para 3636 segundos até 2 de agosto, a Rússia lançou uma série de operações ofensivas na direção de Sloviansk, confiando fortemente nos avanços que havia feito anteriormente para formar uma espécie de saliência na 0 para 4646 segundos na direção de Sloviansk. O ataque não parece ter sido contra a própria cidade. Mapas de combate 0 para 5151 segundos demonstram que essa ofensiva provavelmente ocorreu a cerca de 15 quilômetros de Sloviansk. No entanto, 0 para 5757 segundos essa distância é importante. Significa que a Rússia colocou Sloviansk ao alcance da artilharia, e também significa que a Rússia pode usar seus drones FPV para atacar a cidade e tentar criar uma zona de destruição. Capítulo 2. A Rússia constrói o saliente de Kalenik, perto de Sloviansk, 1,081 minuto, 8 segundos própria, logo fora dos limites do assentamento. Portanto, a estratégia russa era simples: 1 para 141 minuto, 14 segundos construir sobre o saliente que já havia criado e tentar um avanço sob a cobertura de seus próprios drones FPV. Esse saliente, que é uma palavra usada para descrever qualquer posição militar que se projeta 1 para 241 minuto, 24 segundos no território da oposição, foi a chave para o ataque russo. Estabelecida na região de Kalenik, 1h29 da manhã, 1 minuto e 29 segundos, a força avança para a zona cinzenta ao redor de Sloviansk, onde tanto unidades de infiltração russas 1h35 da manhã, 1 minuto e 35 segundos, quanto unidades ucranianas estabeleceram posições. Ninguém ocupa de fato as zonas cinzentas. Estendendo-se 1h41 da manhã, 1 minuto e 41 segundos, por vários quilômetros, essas zonas são onde grande parte dos combates ocorre, só que não é o tipo de combate que se esperaria. Não há grandes avanços na linha de frente ou ataques mecanizados em larga escala a 1h50 da manhã, 1 minuto e 50 segundos. O que tende a acontecer é que unidades russas se infiltram e unidades ucranianas 1h56 da manhã, 1 minuto e 56 segundos, realizam missões de busca e destruição. Drones estão por toda parte. E é em uma dessas zonas cinzentas 2h01 da manhã, 2 minutos e 1 segundo, que a Rússia estabeleceu o saliente na direção de Sloviansk. Por um lado, essa saliência era algo bom para a Rússia. Representava uma brecha nas linhas de frente que a Rússia poderia explorar. Correndo 2h11 da manhã minutos e 11 segundos ao longo de uma estrada, permitia que avançassem por uma faixa de terra florestada nos arredores de Sloviansk. Capítulo 3. A Ucrânia contra-ataca as forças russas em Rai-Oleksandrivka 2h17 da manhã minutos e 17 segundos oferecendo boa cobertura. Isso auxilia a logística. Significa que a Rússia pode mover soldados e suprimentos para. Foi confirmado que ocorreu por blogueiros militares russos, 3 para 493 minutos e 49 segundos, relata o ISW. O resultado foi o completo colapso da ofensiva de Sloviansk que as tropas russas estavam preparando.
Ao final do contra-ataque da Ucrânia, a Rússia foi repelida da 3 para 593 minutos e 59 segundos zona cinzenta, sem fazer absolutamente nenhum avanço e provavelmente perdendo algumas de suas unidades de infiltração. 4,044 minutos e 4 segundos o esforço principal foi neutralizado e a Rússia foi devastada. Esse esforço principal foi, na verdade, um dos exemplos mais impressionantes de um avanço russo que vimos nos últimos 2 anos. 4 para 134 minutos e 13 segundos. Impressionante é um termo relativo aqui. Ainda assim, as forças russas conseguiram avançar cerca de 6 quilômetros em direção a Sloviansk em cerca de 2 semanas, um ritmo de avanço que 4 para 234 minutos e 23 segundos supera qualquer outra coisa que tenha acontecido nas linhas de frente nos últimos meses. Não é enorme. Nenhum dos avanços atuais da Rússia é. Mas foi o suficiente para criar o potencial para um ataque. 4:33 da manhã minutos e 33 segundos, e a Rússia tentou concretizar esse potencial. A Ucrânia deteve os soldados de Putin. Atraiu-os para uma armadilha que eles mesmos criaram antes de atacar o saliente. 4:42 da manhã minutos e 42 segundos. A Rússia mais uma vez não aprendeu a lição de Sloviansk. Este assentamento, juntamente com tudo o que o rodeia, é um verdadeiro inferno para as forças russas. Ainda assim, eles tentam avançar. Capítulo 5 – Relatórios do CSIS indicam que a Rússia avança apenas 90 metros por dia. 4:52 da manhã minutos e 52 segundos. Putin exige isso. Mas nem mesmo as tentativas desesperadas da Rússia de usar bombas planadoras para mudar a situação de Sloviansk estão funcionando da maneira que o Kremlin esperava. Sloviansk tem sido um alvo há muito tempo. 5:02 da manhã minutos e 2 segundos. Já em 30 de março, o The New Voice of Ukraine relatava que a grande ofensiva de primavera da Rússia, que deveria preparar o terreno para o colapso de Donetsk ainda em 2026, 5 para 125 minutos e 12 segundos havia estagnado nos arredores de Sloviansk. A Rússia vinha tentando avançar pelo leste, apenas para se deparar com a muralha de uma vasta zona de morte ucraniana repleta de trincheiras, arame farpado e 5 para 235 minutos e 23 segundos, aparentemente infinito suprimento de drones. A situação deixou a Rússia com apenas uma opção: conduzir 5 para 285 minutos e 28 segundos de ataque à área urbana de Sloviansk-Kramatorsk. O que deveria ser um ataque por todos os lados 5 para 345 minutos e 34 segundos naquela região havia se transformado em uma simples investida da Rússia, com tropas de seu terceiro exército de armas combinadas, nas zonas de morte. Não houve apoio pelas laterais. Ainda não há, como podemos ver a partir do saliente que estava cercado por todos os lados pela Ucrânia. 5 para 445 minutos e 44 segundos. Analistas da época disseram que a decisão da Rússia de tentar avançar sem essa ação de apoio nos flancos levaria a perdas extremamente altas em troca de ganhos mínimos. Esses analistas estavam certos. Em 1º de julho, capítulo 6, Ucrânia cava 3.800 quilômetros de defesas de trincheiras com metros dessas trincheiras, e é provável que 7 para 247 minutos e 24 segundos estejam cavando mais. Cada trincheira está posicionada para impedir que a Rússia avance usando tanques e veículos blindados. Os soldados precisam se infiltrar a pé e precisam navegar por essas trincheiras para chegar 7 para 357 minutos e 35 segundos aonde receberam ordens para ir. O que a Ucrânia criou é um tabuleiro de xadrez de defesas. Cada quadrado está carregado com drones que atacam qualquer soldado russo que avistarem.
Presumimos que também haverá 7 para 457 minutos e 45 segundos outras defesas, como artilharia que ataca assim que os soldados russos forem posicionados pelas trincheiras, juntamente com esquadrões de busca e destruição que estão constantemente à caça. Esta 7 para 547 minutos e 54 segundos é a situação que a Ucrânia criou nos arredores de Sloviansk. Armadilha após armadilha após armadilha, e tudo o que as forças da Rússia conseguem fazer é tropeçar de uma para a outra. Com o fracasso da tentativa mais recente de avanço, a Rússia está sendo forçada a confiar em uma estratégia testada e comprovada para tentar criar condições mais favoráveis. Bombas planadoras estão sendo lançadas em massa. Isso de acordo com o ISW, que relata comentários do chefe da administração militar de Sloviansk, Vadim Liak, que afirma que a Rússia realizou um ataque com bomba planadora FAB-250 contra Sloviansk na manhã de 2 de agosto, provavelmente para apoiar a tentativa de ataque que o contra-ataque da Ucrânia interrompeu. Isso não é uma nova estratégia para a Rússia. Capítulo 8. O cinturão da fortaleza de Donetsk defende Sloviansk e Kramatorsk. O uso de bombas planadoras também não se trata apenas de tentar moldar o campo de batalha. A Rússia quer causar o máximo de caos possível com essas armas e está disposta a 8 para 408 minutos, 40 segundos matar civis para isso. Cerca de uma semana antes do ataque fracassado da Rússia, a RBC Ucrânia 8 para 468 minutos, 46 segundos relatou que a Rússia lançou 3 ataques com bombas planadoras contra Sloviansk, em 24 horas, até 24 de julho, ferindo 16 pessoas no processo. Uma criança estava entre os feridos. E esse é o objetivo de 8 para 578 minutos, 57 segundos Putin e seus comparsas malignos. Se não conseguirem avançar por terra, aterrorizarão dos céus. Francamente, esta parece ser a única estratégia verdadeiramente eficaz que resta à Rússia. Mas as bombas planadoras 9,079 minutos e 7 segundos não ajudaram as forças terrestres da Rússia em 1º e 2 de agosto. A Ucrânia enviou essas forças, neutralizando a saliência e obrigando a Rússia a repensar sua estratégia. Está claro neste momento que 9 para 179 minutos e 17 segundos qualquer ataque a Sloviansk significa a morte para as tropas russas. Portanto, a pergunta que precisa ser feita é: por que 9 para 239 minutos e 23 segundos Putin continua ordenando esses ataques? Há uma boa resposta para essa pergunta que revelaremos em um instante. Mas antes disso, este é um lembrete de que você está assistindo ao The Military 9 para 319 minutos e 31 segundos show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Sloviansk é importante por um motivo simples.